Olá pessoal, estamos aqui na área de novo conversando sobre física. Física para todo mundo que quer aprender um pouquinho, para todo mundo que precisa para o vestibular, desde os conceitos mais básicos, mais simples até os mais avançados. Estamos aí para conversar agora nesse momento sobre cinemática. Para conversarmos sobre cinemática, a primeira coisa que a gente vai entender que são alguns conceitos básicos, tá? Primeiro deles, o conceito referencial. E o conceito referencial, ele não é só para física, ele é para tudo na sua vida. Como assim, tudo na minha vida? Quando que você consegue entender se algo é barato ou é caro? Quando que você consegue entender se a distância é muito longe ou é muito perto? Como é que você consegue entender a direita e a esquerda, em cima, embaixo, atrás ou à frente? Como que você consegue saber o próprio bonito e feio? Né? A moça vira e fala assim, meu namorado é lindo, mas a outra moça pode não ter a mesma opinião. Então, beleza, perto e longe, grande e pequeno, caro ou barato, tá? Depende de você ter o quê? Um ponto de vista, um referencial. E a ideia é exatamente essa, referencial é ponto de vista. Ponto de vista, quem está fazendo a observação. E quem está fazendo a observação está fixo, é o que a gente chama de referencial inercial. Ponto de vista fixo, a partir do qual todas as observações serão realizadas. Esse é o conceito aí que nós vamos utilizar para referencial. Ponto de vista fixo, a partir do qual todas as observações serão realizadas. Perfeito? Então, quando você estabelece o ponto de vista ou referencial, surge daqui ideias muito legais, como dizer para você o quê? Que grande ou pequeno depende do referencial. Então, ponto material e corpo extenso. Opa, então acontece ponto material, corpo, ponto material, corpo de tamanho desprezível em relação ao referencial. Tudo bem? Por quê? Sou grande ou pequeno? Sou ponto material ou não? Depende, comparado com quem? Então a melhor resposta é depende. Sou ponto material ou não? Depende. Comparado com o quê? Em relação a quem? Em relação à Terra. Então, em relação à Terra você é um ponto material. Em relação ao universo você é um ponto material. Mas em relação ao colega, em relação a uma cadeira, em relação ao carro, opa, eu sou um corpo extenso. Corpo extenso. Corpo cujo tamanho interfere, o tamanho ele é próximo ou maior ou ainda ele tem relação com referencial. Um avião ele é ponto material ou corpo extenso? Depende do referencial. Um avião a grande altitude, quando você olha para cima, então o avião em relação ao espaço em que ele está voando, em relação à atmosfera, em relação ao planeta, o avião é um pontinho. Então, o avião em relação ao planeta é um ponto material. Um avião em sua trajetória do Brasil para outro país é um pontinho. Mas o avião em relação ao hangar onde ele vai ser estacionado, então aí é um corpo extenso. Eu sou ponto material em relação à Terra, mas sou corpo extenso em relação a uma cadeira, em relação à sala, em relação ao colega. Legal? Então, ponto material e corpo extenso depende do referencial e, moçada, ponto material só se despreza o quê? Quando você fala que o tamanho é desprezível, é só o tamanho. Eu tenho, por exemplo, fonte de luz pontiforme. Fonte de luz pontiforme, que é um ponto. Então o tamanho é desprezível, mas emite luz. É uma fonte de luz de tamanho desprezível. Ok? Então,
Tá? Ponto material, tamanho desprezível em relação ao referencial. Corpo extenso, tamanho relevante, importante em relação ao referencial. E isso torna-se interessante quando você fala, por exemplo, de uma travessia. Opa, eu tenho aqui uma travessia. Como assim uma travessia? Eu tenho um caminhão, tá? E esse caminhão tem ali 20 metros de comprimento. Tá? Esse caminhão tem 20 metros e precisa atravessar ali uma avenida de 30 metros. Poxa, o caminhoneiro consciente, ele vai olhar para os dois lados da avenida para ver se dá para ultrapassar. E o caminhoneiro tem que andar quanto para atravessar a avenida? O caminhoneiro, ao andar 30 metros, ao andar o tamanho da avenida, ele atravessou a avenida inteira? Não, ficou todo o caminhão lá no meio da avenida parado. Ele tem que andar o tamanho da avenida mais o tamanho dele, o tamanho do corpo, que são os 20 metros. Então você fala assim, quanto que o caminhoneiro então tem que andar para atravessar completamente a avenida, para tirar o caminhão da avenida? Ele tem que andar os 30 metros da avenida mais o corpo dele. Tem que andar então 50 metros. Por isso aí, quando a gente fala de corpo extenso, é um corpo cujo tamanho é relevante no estudo dos movimentos. Outra coisa, né? Quando você fala assim, ponto material, corpo extenso, né? Fala então do termo posição. O que é posição? Em física, posição significa a mesma coisa que espaço. Né? Posição ou espaço é a mesma coisa. Tá? Identificado com a letra S, é o lugar que o corpo ocupa. O lugar que o corpo ocupa. Eu estou na frente, da onde? Eu estou atrás, da onde? Estou à direita, de quem? Em cima, do quê? Então, poxa, à frente, atrás, à direita ou à esquerda do referencial. Estou na frente da sala, estou atrás, sento no fundão. Da onde? Da sala. Estou à direita, mas à direita de meu colega. Então, posição depende do referencial. Muitas vezes, quando você não tem um GPS, não tem esses aplicativos que te dizem como chegar a tal lugar, você pergunta, você usa o PPS, né? Pergunta para saber. E aí acontece, o cara vai falar assim, olha, como é que eu chego em tal lugar? Opa, você vai virar à direita, vai passar em frente ao prédio tal, depois você vira à esquerda, quando então você vai estar diante, em frente à igreja, por exemplo. Opa, então o lugar que você precisa está em frente à igreja. Posicionar o objeto em relação ao referencial. E essa posição é identificada com a letra S. Então, posição, lugar que o corpo ocupa. Perfeito? Daí, moçada, de posição, eu posso então entender o que? A palavra repouso. Repouso, que significa o quê? Não alteração da posição. É muito mais bonito falar desse jeito do que falar o que é repouso? Quando não anda. Não, tudo bem, quando não anda é repouso, concordo. E movimento? O que é movimento? Movimento é quando anda. Movimento é quando não tem repouso. Repouso é quando não tem movimento. Mas você ficou redundante. Melhor resposta. O que é repouso? Quando não muda de posição. Não há alteração de posição. Então, repouso. Não há alteração da posição. Se não muda de posição, então está parado. Não há alteração de posição. Mas espera aí. Isso depende do referencial? Sim, a ideia de repouso depende do referencial. Por quê? Porque movimento também depende do referencial? Sim, porque você vai falar aqui para mim, o que é movimento? Quando há alteração da posição. Perfeito! Tá aí, quando há alteração da posição. Um corpo pode estar parado e andando ao mesmo tempo? Que loucura! É uma pergunta paradoxal? Não, é apenas uma pergunta pegadinha onde você vai ter o quê? Parado ou em movimento? Depende do referencial. Depende do referencial. Uma pessoa está andando de carro, ok? Essa pessoa está parada em movimento. Não, mas o carro está com que velocidade? Não, o carro está a 100 km por hora.
Está parado em movimento? Está andando, está sem? Não. A pessoa está em movimento em relação ao carro. Ah, mas é pegadinha. Sim, justamente. Por isso que a melhor resposta é depende. O carro, a pessoa está andando ou está parada? Depende. Em relação a quem ou ao quê? O referencial pode ser qualquer coisa. Então você fala assim, uma pessoa dentro de um carro a 100 km por hora, a pessoa está andando ou está parada? Em relação ao carro, está parada. Mas em relação à estrada, está em movimento. Ah, então quando criança fala algumas falas que parecem ingênuas e a gente às vezes quer corrigir, mas estamos corrigindo errado. A criança fala, pai, quando a gente anda de carro, as árvores andam para trás. A criança está certa? Sim, porque a criança se adotou como referencial. Em relação a ela fixa, referencial, ponto de vista fixo. Em relação a ela fixa, o resto andando para trás. A pessoa está andando de esteira, foi na academia. Tá? Em relação à parede, em relação ao espelho, em relação ao chão, ela está parada. Quem está andando é esteira para trás. Tudo bem? Então, daí nós temos essas palavrinhas aqui, esses conceitos que dependem de referencial. Qual outro conceito aqui que nós podemos ver que depende de referencial? Antes de nós passarmos para o próximo conceito, só dizer para vocês que não existe nem movimento e nem repouso absoluto. Existe alguma coisa que esteja em repouso em relação a tudo? Não. Existe alguma coisa que esteja em movimento em relação a tudo? Não. Por quê? Uma coisa que está em repouso em relação ao referencial pode estar em movimento em relação a outro. Um objeto que esteja em movimento em relação ao referencial pode estar parado em relação a outro. Tudo bem? Qual outro termo aqui é o termo chamado trajetória, para a gente fechar essa primeira parte aqui. Trajetória, que é o caminho. E o caminho depende do referencial também, tá? Caminho, trajetória, depende do referencial. Por quê? Eu jogo um lápis para cima, perfeito? Esse lápis sobe e desce, trajetória reta, perfeito. Mas eu começo a me deslocar pelo ambiente. Na medida que eu me desloco pelo ambiente, para mim, subiu e desceu. Para você, fez o quê? Para você fez um arco de parábola. Então, depende de quem está vendo ali a trajetória. Depende de quem está vendo. Então, moçada, trajetória também é um termo que depende do referencial, depende do ponto de vista, depende de quem está olhando. Você fala assim, mas o meu olhar é para uma estrada retilínea. Perfeito, então você estabeleceu uma trajetória de uma estrada em relação ao seu olhar. Estou vendo uma trajetória retilínea, ok? É isso aí, galera. Valeu! Esses conceitos básicos, eles vão nos ajudar aí para a gente trabalhar então a cinemática. Até o próximo!